os dias, milhões de pessoas produzem toneladas de lixo. Mas a maioria desconhece para onde este lixo vai ou como é tratado. O lixo que não recebe tratamento adequado causa poluição e muitos estragos no meio ambiente e no cotidiano das pessoas. Jogado em qualquer lugar, ele pode provocar o entupimento de galerias e a proliferação de doenças contagiosas. A cada ano, uma pessoa produz 300 quilos de lixo. O que acontece com esse lixo depois, quando jogamos na lixeira? Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Fernando Jucá. O professor Fernando Jucá é doutor pela Universidade Politécnica de Madrid e criador do Grupo de Resíduos Sólidos da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Para começar, o que a gente pode chamar de resíduos sólidos? É uma boa pergunta. Resíduos sólidos é tudo aquilo que é fruto do processo de produção, da indústria, do comércio, etc., que podem ou não ser aproveitados como matéria-prima, como fonte de matéria para outras indústrias. No caso específico, as pessoas fazem a diferenciação entre resíduos sólidos e lixo. Lixo é tudo aquilo que já não é mais possível aproveitar nada. O lixo tem que ser tratado e acondicionado em algum local adequado, tá certo? No entanto, os resíduos, eles são resíduos para uma determinada indústria, mas podem ser matéria-prima para outras indústrias. O senhor falou em tratamento de lixo. Isso. E qual é a forma mais adequada para se proceder o tratamento do lixo? É uma questão que envolve desde as pessoas dentro de casa até o modelo de gestão que hoje é implantado nas cidades, nos estados, nas regiões e no país inteiro. No mundo existem diferenças sobre esse assunto e as diferenças são muito em função do que é importante para cada país. Por exemplo, a matriz energética de um determinado país pode definir o tipo de tratamento adequado que se deve dar ao lixo ou aos resíduos. No Brasil, hoje adota uma postura que não está de acordo com a matriz energética e também não está de acordo com os anseios da população. Hoje a sociedade procura por coleta seletiva, procura por reaproveitar o lixo e na prática não faz porque não existem instrumentos de políticas públicas adequados para isso. E qual é o custo para se proceder a um tratamento adequado de lixo? Aquela matéria. Por exemplo, no caso de reciclagem, o custo de você fazer uma coleta seletiva pública é muito alto. Chega a ser 3 a 4 vezes o custo da matéria, da reciclagem, vamos dizer, da coleta integral como é feita hoje nas cidades. Hoje em dia, as pessoas separam lixo em casa e o caminhão vem, junta tudo e leva para um aterro. Essa é a forma que é tratado o lixo hoje. Os programas de educação sensibilizam as pessoas para separarem o lixo, ao menos o lixo, vamos dizer assim, o lixo úmido do lixo seco. O que é o lixo úmido? É o lixo que é biodegradável, é a matéria orgânica, é o resto de comida. Tá certo? O que é o lixo seco? É a embalagem, é o papelão, é o plástico que você tem no seu uso diário. Então, nos países desenvolvidos e nas regiões mais desenvolvidas, no Brasil mesmo, a gente tem a separação do lixo seco do lixo molhado, tá certo? Dando destinos diferentes a cada uma dessas partes. No nosso caso, isso não acontece. O caminhão vem, junta tudo e desprende. Tudo e leva para o aterro. Veja, a coisa começa já meio assim, é gestão pública mesmo do tratamento do lixo. Porque a forma de licenciar as empresas que fazem a coleta é você pagar pelo lixo no aterro. Você não está pagando um programa de coleta seletiva, você não está pagando um programa de separação de lixo. Então, muitas vezes, a sociedade está sensibilizada, mas o desdobramento disso não ocorre de fato e a gente fica realmente revoltado.
Pelo que o senhor falou aí, a gente viu que essa forma de coleta de lixo, de tratamento que vem sendo aplicada aqui no Recife, na região metropolitana do Recife, ela dá prejuízos. Que prejuízos se tem com isso? Na região metropolitana do Recife, existe uma necessidade clara de se mudar o modelo de gestão e de se criar uma política metropolitana para tratamento de resíduos, de lixo como um todo. Na prática, hoje, o que se pleiteia as prefeituras pretendem ter aterros sanitários. Existem alguns procedimentos novos. Se existe uma termoelétrica sendo prevista para Recife, que inclusive não tem uma grande repercussão no Brasil isso, porque no Brasil não se trata lixo queimando, apenas o lixo hospitalar se queima, os resíduos da indústria se queima, mas o lixo comum, o lixo doméstico, o lixo urbano não se queima. Será uma inovação que a Prefeitura do Recife está pleiteando, tá certo? Mas a nível de Brasil, isso é uma coisa ainda bastante discutível, porque o preço da incineração ele é muito mais alto do que o preço do tratamento do lixo em aterros. Então, o ideal seria reduzir a quantidade de resíduos ou de lixo gerado, tá certo? Diminuindo na fonte, como a gente diz, evitando desperdícios. Por exemplo, uma simples embalagem de supermercado, você pode evitar se você levasse a sua própria bolsa para o supermercado. Claro, isso é mais incômodo, tá certo? Mas imagina a quantidade de sacolas plásticas que estão sendo desperdiçadas hoje, certo? Porque você não tem uma política clara de como conduzir os suprimentos que você compra no supermercado. Como consequência desse simples exemplo, metade da altura de nossos aterros, do volume que ali está, é de plástico. Você perceba o que é. Em outros países, as pessoas são incentivadas a levar sua própria sacola e trazer os suprimentos naquelas sacolas que ele próprio levou. Então a gente pode dizer que não há uma política para a gestão do resíduo sólido, ou há uma política nesse caso? O Brasil precisa de políticas públicas na área de resíduos. Existe em tramitação no Congresso Nacional, há muitos anos, uma política que tem recebido contribuições da sociedade, mas nunca chega ao fim em termos de políticas públicas. E nós não temos implantado ainda essa política. Mas, claro que existem políticas estaduais, políticas de certas prefeituras de cidades que têm funcionado bem. Existem exemplos muito positivos no Brasil. A cidade de Londrina, por exemplo, um excelente exemplo. Eles hoje fazem reciclagem de mais de 30% dos resíduos que geram ali. Isso é um número impressionante.